Olá, olá, olá! Terceiro episódio da Quarentena Literária, Jéssica Balbina, tudo bem? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo ótimo e com você? Tudo na paz. Nossa, olha que pessoa otimista, então ela tudo ótimo, nossa, não é pra tanto, desculpa, quem tá aí do outro A lado está gente, na a bosta. gente tem que ter esperança, né? Eu tô fingindo É, loucura pra poder ter a esperança, né? gente tem Porque senão, que, assim, vai ficar ruim pra todo mundo. tem que tentar sorrir em meio ao caos, porque tá foda, né? Nossa senhora, não, a gente nem pode entrar nessa pira do tanto que tá ruim, porque senão a gente vai passar um fim de semana, um episódio se lamentando, né? E Pois é. não estamos aqui para isso, estamos aqui para levar a palavra de alento a quem nos ouve. Foi muito legal, esses dois episódios, né? Foram legais. Sim, o A retorno gente, bacana também, né? galera que tá ficando em casa, um pessoal conhecendo o podcast. Sim, eu acho Recebi. que estamos fazendo a nossa parte aí. Não sei quanto tempo vai durar, quanto tempo que a gente Sabe vai quem ter que me essa. mandou um áudio? Ah, Nossa, cortei furiosamente, né? não, mas pode falar. O nosso amigo Igor Rosa, ele pediu pra mandar um beijo Ah, pra ele. Um que beijo. lindo! Igor, um O super Igor, beijo, ele é nosso saudade. ouvinte, ele falou que ele, toda vez que tem gente com ele no carro, ele põe um episódio do Rabiscos pra mostrar, ele é o maior divulgador nosso aí. Gente, ele parece vendedor de Rinodê com o nosso episódio. Parece eu vendendo o episódio dos coisas do Ivan Zanzu, que é isso, entendeu? A gente precisa dessa pessoa que seja igual a gente. Obrigada, Igor. Ele, Olha, ele, saudade. ele até deu uma dica, ele falou que pra ouvir no Deezer tava melhor que ouvir no Spotify, porque o Deezer segura mais tempo offline, quando vai estar pra estrada. Ela fala aí no episódio. Então tá dito, Igor, meu querido amigo. Saudade de você. Saudade, Espero te Igor. ver logo tomar uma cerveja. Nossa, por favor, vamos agilizar esse encontro. Hoje nós vamos falar da Octavia Butler, Jéssica. Vamos, a gente é meio fã dela, né? Assim, a Acho que gente já deu pra o Tadeu perceber, estava né? até preocupado de ficar um episódio repetitivo, mas eu insisti porque eu acho o trabalho dela muito incrível, assim, eu acho os livros dela muito bons. E eu acho que merece um episódio dedicado, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, não só por ser uma distopia, mas por falar muito de situação limite, de fim do mundo. E eu acho que dentro dessa ótica que a gente vai abordar hoje, é diferente das outras vezes que a gente passeou um pouco pelos livros, né? A gente citou esses livros que a gente vai falar hoje, que é a Parábola do Semeador e a Parábola dos Talentos, mas nós não entramos em discussão com ele de fato, como nós fizemos Não Verás País Nenhum, do Ignacio Loyola Brandão. A gente já tinha citado, mas a gente não tinha entrado nele de fato. Então, a gente vai falar desses filmes, desses livros agora. A Frida tá latina, ela tá participando, viu, gente? Ignora. É isso, gente. A gente tá em casa, então assim, não tem a acústica do É estúdio. isso. É a vida como ela é. A Aqui vida vai como ela acontecer é. de tudo. Pode Então, ser agora há tudo. pouco acabou de vir o carteiro, aí o cachorro levanta a boca, vai lá, tem que atender o carteiro. Quarentena pra quem, né? O Pois vizinho é. bate bola, é E uma a loucura. Então, Frida, ela é muito participativa. sim, se vocês ouvirem qualquer coisa aí, é isso mesmo, entendeu? Não vou disfarçar ficando fazendo de, não, vai ouvir, vai acontecer. É isso, É gente. isso. A vida acontece aqui e agora, né? É... Dentro da quarentena, ninguém tá isento. Ninguém tá imune a isso. A Octavia Butler, então, ela é uma escritora afro-americana, né? Ela é muito consagrada aí pelo escrever ficção científica, né? De cunho feminista também. Ela trata também a questão do preconceito, do racismo, da religião. A Parábola do Semeador, a Parábola dos Talentos aí foram os livros que projetaram ela de fato, mas tem o Kindred, que é muito famoso, da década de 70, final da década de 70. A gente já falou dele também. É uma escritora incrível, faleceu recentemente, em 2006, com 58 anos. E nós decidimos falar, então, da Parábola do Semeador e depois da continuidade dele, que é a Parábola dos Talentos, né? E eu acho que a gente pode Isso. dar uma sinopse dele, né, Jéssica, igual a gente fez os outros Eu episódios. acredito que sim. Só falando que a gente vai tratar dos livros sobre esse viés do fim do mundo, da distopia, do que vem depois desse fim do mundo. E é isso. Mas você tá com a sinopse aí? Você quer fazer? Eu faço meio de cabeção, Tá. assim, pode ser? Pode fazer, então. Então tá, eu vou explicar. Eu reli recentemente os livros, a Jéssica me emprestou. Eu li super rápido. O Parábola dos Talentos eu li depois, não consegui ler na sequência, porque eu estava com outros compromissos. Mas eu consegui ler, então, tipo, me prendeu muito, é uma leitura bem fácil, assim. Ela se passa... Ele foi lançado na década de 90, mas ele se passa agora em 2020 alguma coisa, 2023, se não me engano, 24. A gente tem um mundo muito caótico, né? Tá acontecendo um mundo muito repressivo, com muita criminalidade, e os bairros, eles são murados.
Então tem uma parcela social que fica dentro desse muro, que ela está segura, está protegida, né? Tem o que a gente chama no livro, que eu acho importante falar na sinopse, que é a Noite do Fogo, né? Onde eles matam os criminosos, onde eles colocam fogo. Eu vou explicar por que é importante saber dessa Noite do Fogo. A personagem principal é a Lauren, ela é filha de um pastor, e eles perdem tudo e ela sai pelo mundo assim aberto, né, fora do muro, né. E ela começa a desenvolver uma coisa muito maior dentro dela do que aquilo que a própria vida. Ela começa a criar uma nova comunidade, uma nova tipo de fé, de religião. Tem novas drogas criadas também nesse mundo, né. A Lauren, também por conta de drogas, que a mãe dela era usuária de drogas, ela nasceu com uma síndrome que chama hiperempatia. Então ela é um personagem muito interessante que ela sente muito tudo, assim. Então a parábola do semeador mostra essa criação da primeira da igreja, da semente da terra, nesse futuro caótico, onde ela prepara aí esse novo mundo. E emendando na parábola do semeador, a parábola dos talentos, a Lauren já está casada, já tem uma filha na comunidade que chama Bolota, né? Essa comunidade que a gente falar, ela chama Bolota, que ela constrói com outras pessoas, né? Enfim. E a religião, ela começa a crescer muito, ela tem um alcance muito grande no mundo, e eles passam a ter preocupações novas, né? Aí tem os candidatos a presidente, as brigas políticas, os fanáticos, e gira tudo em torno então de Estado e religião. Acho que é mais ou menos isso a sinopse. Eu esqueci alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Quer complementar? Eu gosto muito da personagem, né? Eu acho que a Laura Olamina, ela é muito bem construída, é uma personagem com muita personalidade, assim, a personalidade dela fica muito evidenciada e é uma personagem que vai crescendo muito, né, ao longo da narrativa. É uma duologia, são livros grandes, né? São livros grossos. E é uma personagem que cresce muito, né? Não só na idade, porque a gente acompanha aí ela no meio da adolescência até o final da vida, né? Nos livros, enfrentando todo tipo de situação e numa busca quase obsessiva por um Deus que ela acredita, por uma religião que ela funda, e com base nessa religião que ela funda é que ela consegue sobreviver a esse fim do mundo, que é o mundo tal qual ela conhece, né? E daí eu pensei da gente gravar esse episódio e falar sobre esses livros, porque na última semana o Átila, né, que é o cara que está aí trazendo algum tipo de alento, eu explicando as questões do coronavírus, ele teve no Roda Viva, e aí ele fala muito sobre isso, e aí ele fala com muita preocupação de que a gente não vai mais viver o mundo como ele era até antes da pandemia, e que vai demorar muito tempo, assim, a expectativa mais otimista é que em 2 anos a gente fique indo e voltando em períodos de isolamento e períodos de exposição. Então, eu vejo, por exemplo, todo mundo sofrendo muito com a pandemia e querendo muito, tipo, quando isso acabar, quando a gente voltar ao normal, quando eu voltar a trabalhar. E aí, desde que eu vi ele falando isso, eu fiquei pensando de, tipo, como que vai ser a gente ter que se recriar a partir disso, né? Não só se adaptar a ficar em casa, mas recriar uma forma de poder rentabilizar a própria vida, de poder socializar de alguma maneira, de poder trocar, de poder fazer o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, e como que isso é possível. E aí o livro sempre volta, assim, porque a Lauren, ela era tida como meio louca, meio lunática, por ela se preparar para esse fim do mundo, né? Logo no início da parábola do semeador, ela faz um kit de sobrevivência e de fuga, por caso de um dia ela precisar fugir, ela reserva sementes, ela reserva comidas secas, então castanhas, né? O que leva a chamar a religião dela depois de Semente da Terra, né? Isso, e a comunidade chama bolota, porque eles tinham um tipo de planta que fazia pães, né? Deve ser, eu imagino que seja um tipo de castanha. E aí ela chamava de pão de bolota e tudo mais. Então, é isso que garante a sobrevivência dela, é essa loucura e esse pensamento no futuro, de certo modo, um tipo de vanguarda que garante que ela sobreviva e ultrapasse esse período. Porque
Eu acho muito louco, né, que tinha essa coisa da Noite do Fogo também, porque se assemelha muito ao que a gente teve na Amazônia com o Dia do Fogo, né, muito recentemente. Então, assim, um governo muito autoritário e na sequência disso tudo, né, depois que isso tudo aconteceu, um problema, porque tudo isso, na verdade, essa sociedade que ela retrata no livro, estava daquele jeito em decorrência do aquecimento global, e que também é uma coisa que é alvo do negacionismo do governo que a gente tem hoje no Brasil, que entende que a Terra é plana e entende que o aquecimento global é uma invenção comunista, né? Então, eles negam que a gente esteja passando por um problema assim. E é muito preocupante, porque na verdade eles vão indo mais ao norte dos Estados Unidos, então eles eles cruzam o estado da Califórnia, muita gente quer ir para o Alasca, que se descolou, né, dos Estados Unidos e virou um outro país. Tem gente que vai para o Canadá, e porque também está descolado dos Estados Unidos, quer dizer, já é um outro país, mas para fugir disso, porque daí você foge tanto do aquecimento quanto do que está acontecendo, porque daí é um estado total de guerra, né? As pessoas se matam por comida ou por objetos que possam ser vendidos. E depois que a família dela, o pai dela some, né? Ele é um pastor e ele some, tô dando vários spoilers, a gente tem que colocar um alerta de spoiler. Mas depois que o pai dela some, ela foge, né, e a família dela toda desaparece, e ela foge e encontra pessoas na estrada que são amigos de infância, ali, amigos do bairro murado que ela vivia, e outras pessoas que vão se somando ao grupo, dando ao grupo mais chance de sobrevivência do que se ela fosse sozinha. Tem uma questão interessante que ela é meio andrógena, assim, a figura dela, então ela é muito alta, muito magra, então ela se disfarça de homem durante boa parte do tempo, assim, ninguém sabe se ela é um homem, se ela é uma mulher, porque ela tem essa aparência física meio andrógena, o que também garante que ela sobreviva, né? O que também garante que ela tenha mais chance de viver nisso daí. E, paralelo a isso, ela vai escrevendo algumas coisas que parecem salmos, assim, né, uns versículos e tal, que seria uma bíblia dessa religião que ela funda e que fica mais evidente no segundo volume, né, muito mais focado na questão religiosa e nessa obsessão, que é uma obsessão que mantém ela viva, mas também é uma obsessão que quase mata ela, né. Você falou do fogo, tem uma das drogas que eu achei muito emblemático, ela dá prazer a pessoa observar o fogo, né? Sim. E a pessoa, alegoricamente no livro, mas dá para trazer a realidade, sente prazer em ver os criminosos sendo queimados. Então, a autora foi muito feliz em brincar com essa situação no sentido, não pejorativo, mas no sentido de fazer a pessoa estar num estado de êxtase tão grande que eventualmente a força de uma droga que pararia a realidade, né? De ter prazer em ver o outro na fogueira. Legal. A brisa da droga, né, que é o piro, que eles chamam, que tem tudo a ver com a pirofagia e tal, é ver o fogo, né, ver as pessoas queimando no fogo, é tacar fogo. Por isso eles incendeiam as comunidades, eles incendeiam as pessoas, porque a brisa da droga é justamente essa, né, então, assim, o efeito dessa droga é esse, o que faz muito sentido com o mundo que a gente vive hoje, que historicamente, dentro dessa linha do tempo, a gente está em 2020, não é tão descolado do período que se passa o livro, né? E é muito o que acontece, né? Por exemplo, a gente viu aí um Bolsonaro regozijando com a Amazônia em chamas e falando que não estava pegando fogo e depois atribuindo isso ao Leonardo DiCaprio, né? Então, assim, e aí você vê os ruralistas que abraçaram essa ideia de realizar o Dia do Fogo com muito prazer em ver se queimar a principal reserva ambiental do planeta. Muito louco isso, né? Então, na verdade, não está nem um pouco descolado da realidade que a gente vive. E a gente assiste isso de uma maneira muito passiva, né? Assim como São vários tipos de fogos também, né? Não é só o fogo. Sim, claro. Exato. Tipos. Porque você incentivar as pessoas a irem para a rua durante uma pandemia é um jeito de tacar fogo nesses corpos, né? E aí você fica pensando, tipo, como é que... E aí a gente assiste isso muito impassível, né? A gente fica passivo, na verdade. A gente fica vendo e pensando, mas quando a pandemia acabar, eu vou sentar no boteco. Mas poucas pessoas pensaram, e se não acabar?
E se de fato mudar a maneira como a gente vive, a gente está preparado para isso, a gente tem o estoque de semente, a gente tem terra. Se tiver uma nova doença no meio dessa, né? Negócio... Sim, se tiver um outro vírus, se o vírus tiver uma mutação. E é muito curioso, eu estava conversando com uma amiga semana passada e ela fez um paralelo, assim, que eu não tinha pensado ainda, mas ela falou que, por exemplo, o coronavírus, a gente luta contra uma coisa que a gente não vê. Porque, por exemplo, quando, sei lá, você tem um problema com o fogo, ou você tem uma enchente, ou você tem uma devastação, uma guerra, enfim, você está vendo a destruição. Agora, um vírus, ele não é visível. Então você luta contra uma coisa que você não vê, o que é mais difícil ainda de você assimilar, né? De você entender o que está acontecendo e se preparar para isso da maneira que for, né? Da maneira que for mais confortável para cada um. Mas uma coisa que eu acho muito louco, e era uma história que eu não conhecia até o fim do ano passado, quem me contou essa história foi a Leila Vilhena, que é nossa colega, mora aqui em Poços, tem vários projetos com literatura também. É a história de uma senhora que chama Dona Romana, e ela mora numa cidade que chama Natividade, no Tocantins. Ela tem um sítio lá e nesse sítio ela estoca semente para o fim do mundo. Ela tem essa pira que o mundo vai acabar e ela estoca essa semente. E ela faz umas esculturas com pedra, com vidro, com concha, com várias coisas. E ela mora num parque, assim, é meio que um ponto turístico. As pessoas vão até lá, visitam ela, ficam por lá, mas você não pode tocar em nada e ela tem meio a fama de ser meio vidente. Qual que é a cidade? Natividade, a cidade. Fica a 300 quilômetros da capital, Palmas, né? Mas o que me tocou muito foi essa brisa dela fazer esse estoque de semente para o fim do mundo. Tipo, ela fala, o mundo vai acabar e aí eu tenho a semente do que a gente tem hoje. Tipo, o mundo vai acabar e eu vou sobreviver porque eu tenho esse estoque. Eu me preparei para o fim do mundo. É uma Lauren contemporânea. É uma Lauren contemporânea. E sempre tem, né, assim, umas pessoas que têm meio que essas piras e são as pessoas que são tiradas de loucas e tal. Inclusive no livro a Lauren, durante muito tempo, ela é o que ela pensa, o lance religioso, sobretudo, é visto como uma loucura, né? E o livro é um diário dela, né? A gente tem que lembrar disso. Ela escrevendo um diário, então isso é muito legal também, né? Sim, sim. Porque, né, a ótica dela, né? Mas ela é muito tirada de louca, né? O tempo todo, assim, de fazer o que ela faz. Ela repete muito a frase Deus é a mudança. Repete. É o lema, né? É o lema dela. Então, ela acredita que Deus é a mudança. E tudo mais, e aí existe uma guerra ideológica, né, entre os evangélicos e a religião dela, que também tem um viés evangélico, né, assim, não é uma religião libertária, não é uma religião riponga, muito embora eles criem uma comunidade, mas eu acho muito curioso a forma como ela consegue, sendo uma mulher, né, sendo uma mulher negra nos Estados Unidos e tudo mais, reunir pessoas que acreditam na religião dela sem impor aquilo como uma verdade absoluta. Ela falou, olha, vocês precisam participar para fazer parte, para morar aqui, mas ninguém é obrigado a nada. E aí as pessoas vão por né, assim, o livre-arbítrio de cada um. E as pessoas ficam, e aí tem toda uma coisa de cooperativa, ela cria uma escola para os filhos das pessoas, que vão nascendo crianças. Então é muito louco porque vão nascendo crianças e tem todo um esquema de segurança, eles tentam se manter ali até a eleição do Jarrett, né, que é o Andrew Jarrett, que ele vem aí com um discurso de retornar aos valores tradicionais, né? Sim, que é um discurso muito parecido com o do Trump e, sobretudo, muito parecido com o do Bolsonaro, né? Até mais parecido com o discurso do Bolsonaro do que com o discurso do Trump, de resgatar a moral e os bons costumes. O fim da tolerância religiosa também, né? Sim, de reprimir. Da tolerância de gênero também, ele fala. Também, de reprimir tudo que for dissidente daquilo que está posto, né, ali. Então, e ele tem soldados. O uso de violência é muito marcante no discurso dele também, né? Sim, sim. E o mais louco é que ele tem discípulos que lutam por ele sem sequer ele saber disso. Que são os discípulos que invadem, dando outro spoiler imenso, mas são os discípulos que invadem a comunidade da Ulamina e que causam um estrago imenso, assim. E aí eu fico pensando que ela viveu 2 fins de mundo, né?
ela viveu o primeiro, quando tudo que ela estava acostumada, que já era uma vida muito precária, né? Porque eles não tinham água também, a água era uma coisa muito escassa, então a água tinha um preço muito caro. elevado, né? Assim, a água realmente era só para beber, banho era uma coisa que dificilmente eles tomavam, porque a água se tornou muito escassa. Então, quando ela vive esse primeiro fim do mundo, que já era um mundo muito zoado, e aí acho que a gente pode ter esse paralelo com o que a gente vive, né? A gente fala, mas quando tudo voltar ao normal, mas pô, que normal, né? Que bosta que era também esse normal que a gente viveu até um mês atrás, que era um normal muito zoado. Então a gente quer de fato voltar para esse normal. E aí, depois, quando ela cria essa comunidade, e que parece ser muito mais saudável o estilo de vida que eles têm ali do que o estilo de vida que ela tinha na comunidade com os portões, ela vive um outro fim do mundo, e é um fim do mundo absurdamente devastador, porque ele é extremamente ideológico, né? Acho que difere, no caso do que a gente vive com a pandemia, que é uma coisa que todo mundo está exposto, né? Uma tempestade onde todo mundo está se molhando. E ali não, é uma tempestade onde só alguns estão se molhando, né? Quem tomou a narrativa é um grupo autoritário que faz o que quer, mas transforma ali o mundo que eles vivem numa coisa extremamente desigual e horrenda, né? Eu gosto também da sacada que a Otávia tem com o lema do Jarrett, né? Que é: vamos tornar a América grande novamente. E, tipo, aquela coisa saudosista que geralmente os governos autoritários têm, né? Sim, que é Make America Great Again, né? Isso, a gente até tem uma piada com isso, que é Make Mamada Mamata Great Again. E ela faz isso na década de 90, né? Que ela lança esse livro, se não me engano. E ela coloca num futuro próximo, assim, ela não faz uma distopia que vai acontecer daqui 300 anos, né? Ela coloca uma coisa bem mais perto da gente, assim. Sim, é uma distopia que está muito ao nosso alcance, né? Assim, e é louco que ela eu não lembro a data, mas é 2024 que se passa? Eu acho que 2024 ele vai avançando. Que começa, né? Acho que é 2024. Eu acho que sim, que é tipo daqui 4 anos, né? Então, e eu acho que quando ele foi lançado aqui no Brasil, ele dialoga muito com o período que a gente está vivendo. Eu penso que se ele tivesse sido lançado, sei lá, em 2012, a gente não teria essa visão. Isso pareceria muito inalcançável, né? Pareceria de fato muito mais distópico do que parece hoje, né? Hoje parece uma confirmação do que está escrito ali, né? Parece que, sei lá, ela meio que preconizou, sei lá, vislumbrou o que a gente está vivendo hoje, né? E a Otávia também, ela deu à liga 2 nomes de 2 parábolas da Bíblia, né? A parábola do semeador, que é uma parábola bíblica, né? Que é onde o semeador deixa cair a semente no caminho, aí cai em terreno rochoso, depois cai no espinho, aí quando cai em terra boa ele vê que multiplica, enfim. E a dos talentos é aquela que o servo recebe, são 3 servos, um recebe 1 talento, outro recebe 2, outro recebe 3, e cada um tem um jeito de agir com o que recebe. Então a Otávia, ela faz essa linha, né, a linha bíblica logo de cara também. Eu acredito até com um pouco de ironia, né, claro, que o livro tem muitas passagens irônicas também, mas é um jeito que ela foi muito feliz em recolocar as histórias bíblicas numa situação tão caótica e tão vil, assim, no mundo próximo e caótico no sentido de não ter mais regras e ao mesmo tempo ter esse autoritarismo todo do governo sendo imposto, né? Sim, eu gosto eu até li algumas críticas já há algum tempo do pessoal falando que se incomodou com a forma como ela trata essas passagens bíblicas e trata os evangélicos, mas me parece que ela conhece muito isso, então eu não sei se ela era uma pessoa que talvez tenha sido criada em alguma religião e tenha esse conhecimento, mas sim tem uma ironia ali, que eu não acho que seja desrespeitosa, mas eu acho que seja de um tom de acusar para revelar, assim. Então ela acusa para revelar o que está... eu não consigo ver desrespeito também em nenhum momento, assim. E talento que eu falei não é talento de dom, assim, talento é uma unidade de medida, tá? Ela é um peso. Então o homem da parábola, os servos ganha, que a Bíblia está escrito talento, eles são talentos de ouro, né? O peso de ouro, no caso. Sim,
Mas eu não Eu, vejo isso como. Eu não vi em nenhum momento desrespeito, não, sabe? Eu acho que quem se incomoda com esse tipo de abordagem, fala que é desrespeitosa, é porque não entendeu nada, pra ser bem sincero. eu também, eu não achei que é desrespeitoso, não. Pelo contrário, assim, eu achei que faz uma crítica, e uma crítica muito bem fundamentada, Uhum, né? E eu não conheço muito pouco, assim, eu nem sabia que era uma passagem, eu faltei demais na catequese. Eu nem uhum, sabia que era uma passagem bíblica, mas uhum. aí minha mãe me falou e tal. Mas eu acho que não tem nada a ver com o que está no livro, enfim, né? Acho que tem um paralelo aí, mas não sinto esse Não, eu acho que é desrespeito. não, eu acho que é um paralelo bem sutil, assim, ela faz isso no jeito feliz, por isso que eu disse que ela cita duas imersões bíblicas, mas ao mesmo tempo ela consegue desvincular totalmente no mundo distópico com novos conceitos, né? Com conceitos críticos, né? Acho que os grandes escritores, produtores conseguem fazer, trabalhar com temas delicados. O Chaplin conseguiu fazer isso com o Grande Ditador, por exemplo, Sim, trabalhar um tema super pesado que é o nazismo. É claro que ele falou, ele mesmo falou depois que se ele soubesse que ia ser tão pesado, se ele soubesse como que era o nazismo de fato, ele repensaria algumas coisas, mas assim, essas pessoas elas são fundamentais na criação, sabe? É aquela pessoa que não tem sim. medo de colocar o dedo ali. Sabe? E eu acho que isso é fundamental, né? O Marcelino fala muito disso, né? Você não pode ser um escritor bundão, então Uhum, é isso, você não pode ter o medo de falar sobre aquilo, sobre aquele incômodo e tudo mais, enfim. O que eu fiquei pensando, assim, que é uma coisa que a gente já até passou por isso no outro episódio, é o lance da hiperempatia, né? Que é tratada uhum. como uma doença, que é passada geneticamente quando a mãe faz Uma síndrome, uso né? de um medicamento que me lembra muito que seria o paracetamol É. hoje, né? Que seria aí um inibidor da Uhum, dor, então seria, sei lá, a pessoa que é viciada em codeína, que é uhum, viciada em, eu esqueci o nome do remédio, mas que é o que tira a dor, assim, tem muita gente que é viciada nesse tipo de remédio, uhum. e aí quando a mãe é viciada Vicodin. nisso, o filho nasceria com a hiperempatia. Uhum, Que eu acho que ela foi muito feliz nessa comparação, porque eu penso que nos dias atuais, no mundo atual, a gente ser empático, a gente conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir sentir a dor do outro, visto como uma fraqueza, né? É uhum, motivo para você ser atacado. Haja vista que nas últimas semanas as pessoas têm feito várias manifestações e carreatas e passeatas e tudo mais, pedindo o fim da quarentena, do uhum, isolamento social e a volta do trabalho, sobre o slogan cunhado pelo presidente Jair Bolsonaro, de que a gente não, o Brasil não pode parar, né? Então, assim, o Brasil não pode parar, mas tudo bem que as pessoas vão morrer. E aí eu uhum, recebo pelo menos uns 2 ou 3 áudios que me soam fakes, eu não tenho elemento suficiente para afirmar que são ou não, mas dizendo que vão morrer mesmo algumas pessoas, sobretudo os idosos, mas que o Brasil não pode parar, a economia não pode custar mais do que a vida, né? é, E aí eu fico pensando de, tipo, isso me dói muito, né? Ouvir isso é uma coisa que me machuca muito. E aí a gente tem que ficar se equilibrando ali entre não transparecer o quanto isso está machucando a gente, para a gente não ser atacada, né? uhum, Enfim, e acho que tem muito a ver com isso, né? Claro que no livro isso atravessa por uma dor física, né? Ela sente a dor física das outras pessoas, então ela tenta esconder ao máximo que ela é hiperempática, porque se ela demonstrar isso, ela é um alvo muito mais fácil contra quem ela está lutando, né? E uhum, aí eu fico pensando quantas vezes a gente tem que esconder o que a gente está sentindo hoje para não ser atacado, né? uhum. E é legal essa tratar da empatia porque o mundo que a gente está de super exposição, né? As pessoas quase que mendigando empatia, o que é errado, né? Fala, pelo amor de Deus, alguém me ouve, alguém me ouve. E todo mundo tendo essa necessidade de estar em algum lugar do pódio, assim, faz a gente refletir muito hoje. Porque hoje está todo mundo meio igual, né? No sentido de estar todo mundo em casa. Claro que com a diferença de que uma pessoa classe alta está num lugar muito melhor do que uma pessoa que está na classe baixa. Com uma casa com muitos moradores, uma casa com menos moradores. Mas eu falo que você começa a repensar a forma de ver o mundo, né? Claro que para as pessoas mais sensíveis também, mas no sentido de que o mundo desacelerou muito, né? O comércio fechou. Quando o comércio fecha, a competição diminui. Quando os bancos estão limitando o acesso, a competição diminui.
E quando você tem uma sociedade menos competitiva, você tem uma sociedade que tem que necessariamente conviver com os seus, conversar mais com as pessoas que estão perto, ter um outro ritmo, fazer coisas que você não está acostumado a fazer, falar que todo dia parece um domingo. Então, faz a gente meio que todo mundo tá tentando girar no mesmo ritmo, sobre o mesmo eixo, assim. Sim, eu penso muito sobre isso e tenho falado muito sobre isso, que a pandemia meio que nivelou, assim, acho que guardado essas proporções financeiras e de classe social, mas é como se todo mundo tivesse tido que repensar, né? E tivesse tido que olhar mais para si, conviver mais consigo. Você não tem a fuga, né? Então você não tem o bar, você não tem a balada, você não tem a biqueira, você não tem como fugir de você mesmo em muitos momentos que você tinha como fugir. Então você viajava. E é muito, na verdade, assim, pensando por um outro viés, é muito triste e solitário para quem vive de aparência. Então, para quem vive de blogueiragem, no sentido de, tipo, eu valho o que eu tenho. Então, eu valho meu iate, eu valho a foto da champanhe que eu posto no camarote, eu valho o look que eu estou vestindo, e aí isso tudo perdeu importância, né? Então, essas são as pessoas que talvez estejam lutando pela reabertura do comércio, porque para elas o mundo só faz sentido quando o dinheiro está girando, porque o que diferencia elas das demais pessoas é o tanto de dinheiro que elas têm. Elas só se sentem melhores consigo mesmas quando elas conseguem se sentir melhores diante dos outros, né? E aí, quando tá todo mundo em casa, você não consegue exercitar tanto esse poder, né? Ou se sentir melhor, ou se sentir mais do que os outros. E aí dá esse bug, né? Dá essa tela azul aí na cabeça das pessoas. Eu acho legal que em algum momento, nesse isolamento, em algum momento você vai ter que olhar para a pessoa que está do seu lado. Em algum momento, filhos que não falavam com os pais vão ter que parar e falar com os pais. Em algum momento, irmãos vão ter que conversar. Em algum momento, eles vão estar no mesmo cômodo. Em algum momento, eles vão cansar dos seus celulares, vão ter que parar e olhar para o lado. E eu acho isso uma simbologia muito muito bonita no mundo de hoje. Assim. Se for parar para pensar, alguns amigos meus já me falaram, nossa, fazia séculos que eu não conversava. Um amigo meu falou ontem, com a minha avó, muito tempo, e ontem eu descobri uma história da minha família que eu não sabia, porque eu estava à toa, a internet caiu, eu fui conversar com a minha avó, e minha avó começou a contar umas histórias de adolescência dela que eu não sabia. E eu fiquei pensando nisso depois que ele me contou, né? Sim, eu acho que é isso, acho que é repensar isso. E daí a ideia de trazer esse livro para a gente também, acho que fica muito essa dica, né, de leitura, assim, para quem não leu, é uma leitura muito gostosa, então, assim, é uma leitura que a gente lê muito rápido, porque Nossa, tem aí... muito gostoso de ler mesmo, assim, Apesar passa o dos tempo spoilers rápido. todos que eu dei aqui e tudo mais, eu acho que é aí uma distopia que é mais real do que a gente gostaria que fosse, né? Porque também é muito triste, mas põe a gente para repensar, assim, se nada voltar a ser como era antes, o que ficou, o que sobrou, e com o que sobrou, como que a gente pode refazer um novo mundo, né? O que a gente quer que tenha nesse novo mundo da gente, além das sementes que a gente pode plantar no sentido literal do que vamos comer, mas quais são as outras sementes que a gente tem para plantar daqui em diante para criar essa nova sociedade, né? Se a gente tivesse que estar no lugar da Olamina e criar uma nova sociedade, quais seriam os pilares, né? O que teria nessa nova sociedade? Quem que ia poder entrar, né? A que preço ela seria mantida? A que preço ela seria entregue para os fundamentalistas religiosos? E eu acho que fazer esse exercício coloca as coisas sob uma perspectiva que a gente está fugindo dela, né? Tentando ignorar ela, pensando que daqui a pouquinho tudo volta a ser como era antes, mas eu pessoalmente não acredito que tudo volte a ser como era antes por diferentes fatores, inclusive esse dessa autoanálise, dessa autorreflexão de que a gente quer de fato voltar para o que era antes, mesmo que tenhamos a oportunidade, ou a gente quer voltar um pouco mais para dentro e ficar mais nesse novo tipo de vida que a gente tem, mais desacelerada e convivendo mais com as pessoas que a gente deveria de fato conviver e por vezes ignora muito, né? É bem válido tudo isso, no final das contas, a gente, para ter essa mudança, né, do mesmo jeito que teve a mudança no livro, a gente, na nossa proporção, ter a nossa mudança, a nossa semente plantada dentro de casa, a nossa semente
nosso espaço micro, né, reduzido, que é juntando com todos os espaços aí pode gerar um novo sistema de convívio, um novo sistema social, né? Eu acho que até é um sistema econômico, né? Eu fico pensando que tudo, assim, muitos comerciantes, por exemplo, já tiveram que se adaptar à questão do delivery, enfim, várias questões que foram repensadas. Por exemplo, eu tinha muito hábito de pedir comida fora, e eu sou muito neurótica, então eu não pedi mais, porque eu falo, e se a pessoa que fez a comida estiver contaminada? E aí É fato isso, né? Olha o tamanho da brisa. E aí eu falo, não vou pedir comida. Então, assim, o fato de ter que fazer a própria comida sempre, de ter que cozinhar sempre, de se reinventar na cozinha, de fazer coisas nesse sentido, eu acho que são muito marcantes. E aí, assim, você quer de fato voltar para outra vida e ficar sempre pedindo comida, você pode cozinhar, você pode ser mais saudável, você pode fazer sua própria comida, né? Sei lá, gente que teve que dar uma dispensada nos trabalhadores domésticos. Você precisa mesmo de uma pessoa limpando o teu chão, você pode fazer, você consegue fazer isso, né? Você tem braço para isso. E acho que várias coisas, né? O ápice para mim é assim, você pode resolver as coisas no e-mail, você não precisa marcar uma reunião para tudo. Você pode fazer videoconferência, você pode... gente, você pode fazer as coisas por e-mail. É perfeitamente possível enviar um e-mail. E tem até um fenômeno engraçado. Por exemplo, a minha família vira e mexe, como muitas famílias, estão falando por videoconferência, às vezes 3, 4 dispositivos simultâneos. E a gente se falava, às vezes ficava um mês sem se falar, quando todo mundo era livre para sair às ruas. E ok, agora a gente está se falando muito mais. Porque o fato de não poder sair, parece que a gente quer enfrentar isso. Não, eu posso encontrar eles a hora que eu quiser, então eu quero encontrar eles 3 vezes por semana, por exemplo. Isso é muito doido. Eu acho que faz muito sentido isso. E tinha uma outra coisa que eu ia falar. Lembrei. Eu vi ontem um comentário que eu achei muito interessante sobre o Zoom, né, a plataforma de videoconferência, que fala que ele está promovendo uma mudança muito significativa na sociedade, porque as pessoas têm que esperar a outra terminar de falar para poder falar. Se ela falar junto, ninguém escuta nada. Então, assim, é um fenômeno, né? Você não ser interrompido enquanto você está falando. É uma coisa maravilhosa que a quarentena trouxe. É você conseguir ouvir o outro. Então, assim, olhando por esse lado, eu acho que a gente teve ganhos fenomenais, assim, né? Você conseguir ouvir outra pessoa, você conseguir desenrolar uma questão por e-mail, né? Porque, assim, quem trabalha, assim, com muita reunião, com muita gente diferente, sabe o tanto que é exaustivo a pessoa querer marcar uma reunião, um café, um negócio que ela podia te mandar um e-mail e resolver, ela podia te mandar um WhatsApp e resolvia. Não por nada, mas, assim, por tempo, né? Justamente pra você ter mais tempo pra ficar com quem você quer e não com um cliente chato que tá querendo tomar café e desabafar da vida, né? Não é a função da gente. Então, eu fico pensando nisso, assim, como que de repente essas mudanças e o que a gente vai levar desses tempos de quarentena para esse mundo novo que a gente vai construir, o que a gente quer levar, né? Acho que a pergunta das sementes faz muito sentido. Quais as sementes que a gente quer plantar nessa nova sociedade, nessa nova comunidade que a gente vai formar, né? Qual o terreno que a gente está plantando. Vamos partindo para o fim, então, Jéssica, com as nossas super dicas de Parábola do Semeador, Parábola dos Talentos, episódio inteiro dedicado a eles, a esses 2 livros. Mas antes, vamos ao quadro Nossa Estante, onde a gente fala um livro que a gente gosta, uma indicação literária, um livro que a gente está lendo. Qual é o seu livro do episódio? Eu estou lendo um livro que eu ganhei da Clara Verboek, que é uma escritora queridíssima, chama Toureando o Diabo, e muito gostosa a leitura, muito fluida, muito para fugir dessa vibe da quarentena e das distopias, embora a gente tenha indicado aqui vários livros distópicos, mas para dar uma fugida, eu estou lendo esse livro, é um livro muito gostoso, recomendo. Ela publicou de maneira independente, então dá para comprar com ela, acha ela nas redes sociais, Clara Verboek, muito legal o livro. E você, Tadeu? Eu li rapidinho esses dias que você me indicou A Imensidão Íntima dos Carneiros, do Marcelo Maluf. Eu amei o livro. É um livro lindo, um livro e muito o Marcelo bonito. Querido. O Marcelo conta a história da vida dele através de uma ótica super diferente. Ele volta no tempo e vê seu avô Assad escrevendo a própria história. Ele vai acompanhando o avô
na sua juventude, no seu casamento, na sua vida. Tem uma série de alegorias, uma série de lendas também por trás. A própria simbologia do carneiro, né? Que o avô tinha um carneiro Mustafá, que na verdade pode ser considerado como uma reencarnação. E a relação com a família sair do Líbano, vir para o Brasil. É um livro muito bonito, é uma memória de família contada de um jeito muito diferente. Ele estava disponível na Amazon gratuitamente. A Imensidão Íntima dos Carneiros, acho que ainda está, do Marcelo Maluf, e foi um livro muito bonito. Eu gostei da indicação, você que me indicou, inclusive, eu adorei. Sim, é um livro que eu Vamos gostei ver se a muito de ver. Eu li se a ele já gente tem traz o um Marcelo tempo. aqui qualquer dia. Vamos trazer, que o Marcelo é queridíssimo. Eu li ele tem um tempo e, assim, para mim foi uma alegria imensa poder contatar a obra do Marcelo, poder contatar o livro dele e ser parceira dele, assim, na vida. Eu acho que é um cara muito legal, que tem muita lenha para queimar e tô ansiosa pelo próximo livro dele, que deve sair, assim, que a gente conseguir entender o que vai acontecer do mundo, mas vale muito a pena. Quem puder baixar ou se não estiver mais disponível, reforço, vale a pena comprar o livro, porque é um livraço, assim, saiu pela Reformatório e foi ganhador de um prêmio, se eu não me engano, o Prêmio São Paulo, mas vale muito a pena. Leiam, É conheçam. muito legal mesmo, valeu muito a pena a leitura, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Beijo, Jéssica, saudade de você. A Saudade gente demais. volta semana que vem com mais notícias pro quarto episódio da série da Quarentena Literária. É isso? Combinadíssimo, então. Beijão. A gente se fala. Um beijo. Beijo, Tchau, bom dia, tchau. boa tarde, Beijo boa quem noite. ficou. Beijo, Tchau. tchau, tchau.